Gente querida, você que está lendo aí comigo alguns capítulos do livro do profeta Samuel, 1 Samuel, hoje é o capítulo 10, mas eu já falei aí em vídeos anteriores a respeito dos capítulos 8 e 9. É importante que você dê uma olhadinha. Nós estamos percorrendo uma história, então é interessante que você saiba sobre os eventos anteriores, né? Então se inscreve aí no canal para você não perder essa leitura. Vou fazer uma breve revisão. Nós estamos olhando com especial atenção para o governo de Deus, como Deus age no mundo para realizar os seus propósitos, a sua vontade, como ele conduz as coisas, o que a gente pode perceber olhando para esses textos em especial. Capítulo 8 de 1 Samuel, a gente vê que esse povo faz um pedido a Deus através do profeta Samuel, que desagrada a Deus. Eles pedem por um rei nos moldes das outras nações. Tem um problema com esse pedido, que a gente viu no capítulo 8, e através desse pedido, Deus vai agir exercendo o seu juízo, que se manifesta especialmente por ele atender o pedido desse povo. Deus nos entregar aos nossos desejos é uma forma de exercer juízo sobre a nossa vida. Os detalhes disso você vai ter que olhar lá. É uma forma de nos educar para a obediência, para que a gente aprenda através da experiência. Estamos falando aqui de um determinado tempo histórico, então é importante que você veja lá os detalhes. Eu percorri o caminho para que não fique nenhum mal entendido aqui nessas minhas falas, tá bom? Bom, a gente vê então que esse pedido vai desagradar, Deus vai tentar persuadir esse povo a respeito do engano que eles estão cometendo, mas eles insistem e o capítulo termina com uma sentença que revela um certo perigo, que é Deus falando para o profeta Samuel: faça como eles pedem. Capítulo seguinte, capítulo 9, a gente vê uma outra forma de Deus agir. Nós vamos ver como que eventos da vida, né? Um homem que pertence a uma família, as jumentas escapam, fogem, esse homem é enviado com seu servo para ir atrás das jumentas. A jumenta era um meio importante tanto de transporte como de produção. Ele vai, ele tem um servo que insiste, a insistência do servo vai fazer com que Saul encontre Samuel. Olha que coincidência, Samuel estava próximo ali, realizando uma cerimônia, um sacrifício. Era um sacrifício de comunhão, tinha uma refeição. Saul é convidado para essa refeição, ele vai atrás da sua resposta, ele está buscando saber onde estão as jumentas do seu pai. Ele vai atrás de jumentas e acaba encontrando uma outra coisa, recebe uma revelação de que, enfim, Deus tem alguns planos para ele. Falei de algumas frases importantes que o John Goldingay fala no seu comentário Históricos para Todos, mas isso tudo você vai ter que ver no vídeo anterior. Hoje, capítulo 10, ele já vai começar com a unção de Saul propriamente dita. É um rito. O rito envolve o óleo, né? A unção tem esse aspecto de separação, né? A coisa comum se torna separada para um propósito específico e especial. Então é isso que a gente vai ver. E logo em seguida, Saul vai receber instruções detalhadíssimas por parte do profeta Samuel sobre coisas que iriam acontecer com ele. Qual o propósito dessas coisas, né? Lembrando, Saul não buscou esta posição. Ainda que a gente saiba que o pedido desagradou a Deus, a gente vai perceber hoje que Deus está no controle de todas as coisas. Bom, que instruções Saul recebe de Samuel? Samuel vai dizer para ele: olha, na sua volta para casa você vai encontrar 2 homens com notícias do seu pai. Não se preocupe, as jumentas já foram encontradas, agora eu estou preocupada com você que está demorando muito a voltar. 3 homens indo adorar em Betel, que vão oferecer a você 2 pães. Olha o nível do detalhamento das revelações, né? E lá num posto avançado, você vai passar num posto avançado dos filisteus, e aqui o Goldingay chama a nossa atenção
que esse posto avançado é um dos motivos pelos quais esse povo está pedindo um rei. Os filisteus são inimigos que vêm da costa, são inimigos poderosos. Durante a história de Israel, sempre tiveram no encalço desse povo, oprimindo. A gente vê isso ao longo da história de Israel. Se você tem aí um backgroundzinho de leitura bíblica, os filisteus são bem conhecidos e eles estão ali num posto avançado já na região montanhosa, lá entrando, né, para dentro do território israelita. Então, nesse lugar, ele vai encontrar profetas descendo do lugar de adoração. Eles virão cantando e profetizando. Nesse encontro com esses profetas, o Espírito de Deus virá poderosamente sobre você, você profetizará, será transformado numa pessoa diferente. Qual a importância dessas experiências para Saul? Lembra que ele não buscou por essas coisas, né? Por esse encargo, por essa responsabilidade, por esse lugar de governo, né? E aqui Deus está revelando a ele que está com ele, que vai prepará-lo, ainda que a gente tenha que lidar com uma frase aqui adiante, que eu achei assim, bem... É o tipo de frase que tem que ficar pensando a respeito, né? Mas são sinais importantes para que ele... a transformação, sobretudo, né? E para que ele se sentisse seguro, encorajado. Moisés recebeu encorajamento, Josué, Gideão, todos os homens que foram chamados para uma missão receberam esse encorajamento através de sinais específicos que mostravam que Deus estava com eles, né? Bom, em seguida, no capítulo 10, esses sinais se cumprem tal qual Samuel revelou, mas aí tem o destaque para o fato de Saul receber o Espírito de Deus e começar a profetizar. Olha o que o texto diz aqui no verso 10. Ao chegarem em Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção, tal qual Samuel falou. E então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Então ele passa por essa experiência diferenciada. Ele encontra com o tio que pergunta o que aconteceu, por que ele demorou. Ele não revela nada dessas experiências todas que ele teve. E agora a gente vem para um trecho aqui muito curioso que faz a gente pensar, né? Mas Saul foi escolhido porque ele se tornou rei porque Samuel ungiu? Ou porque, vamos ler aqui, esses eventos, o povo vai ser reunido por Samuel, Samuel vai falar com o povo, olha só: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei do Egito e os livrei dos egípcios e de todas as nações que os oprimiam. Mas apesar de eu ter resgatado vocês de suas angústias e aflições, hoje vocês rejeitaram o seu Deus e disseram: queremos um rei. Agora, portanto, apresentem-se diante do Senhor de acordo com suas tribos e seus clãs. Aqui vai acontecer um outro episódio que concorre para esse propósito e revela para a gente esse dinamismo. O povo se junta e tinha uma prática que era lançar sortes. Samuel vai lançar sorte, vai cair sobre a tribo de Benjamim. Dentro da tribo de Benjamim, o clã de Quis, o pai de Saul. Então a gente vê que o pedido por um rei é visto como um desfavor por Deus, mas todavia a história nos mostra e enfatiza o envolvimento de Deus na escolha de Saul através desse lançamento aqui de sortes, né? Eu vou ler aqui um trechinho só. Em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim e a família de Matre foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido dentre eles.
Quando o procuraram, porém, não o encontraram, por isso perguntaram ao Senhor: ele já chegou? O Senhor respondeu: está escondido no meio da bagagem. Eles correram até lá e o trouxeram. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Samuel disse ao povo: este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou: viva o rei! Então a gente tem aqueles eventos anteriores que nós vimos, e aqui lança-se sorte, e aí tem um versículo em Provérbios que diz: o homem pode lançar sortes no regaço, mas a decisão vem do Senhor. Eu vou deixar aqui embaixo aí o endereço direitinho desse versículo. Então foi um meio, e aí eu falei aqui de frases que a gente vai ter que lidar aqui, que o Joe Golding fala. Olha só, a gente viu um Saul hesitante, a despeito daquelas experiências que ele acabou de ter, ele está lá escondido. A gente já viu que na busca pelas jumentas ele é uma pessoa de pouca iniciativa. Olha essa frase. Ele se revelará como um candidato inapto a um trabalho que Deus não deseja que seja feito. Olha só, né? Quem já conhece a história de Saul, daqui a pouco a gente vai ver que ele começa a ter problemas sérios. E os problemas que ele vai ter têm a ver com isso daqui. Ele é um candidato inapto a um trabalho que Deus não deseja que seja feito. Outra sentença. Ele não foi eleito democraticamente, porque ele mesmo é um instrumento do governo de Deus. Já falei do envolvimento de Deus na escolha dele. Não um meio pelo qual o povo pode cumprir seus próprios anseios. Prova disso é que Samuel vai estabelecer aqui as regras, está aqui no versículo 25. Ele vai explicar ao povo os direitos e os deveres do rei, vai escrever num rolo, vai colocar diante do Senhor, diz aqui. Depois depois Samuel despede o povo. Saul volta para casa em Gibeá, acompanhado por um grupo de homens cujo coração Deus tinha tocado. Também aqui é um outro sinal para ele do favor de Deus. Luciana, mas não está contraditório isso? Ele é inapto, Deus não queria atender o pedido desse povo, Deus permite. Barulho de moto, como sempre tem que ter em algum momento esse barulho horroroso de moto. Mas Deus permite que esse pedido ruim seja usado para os seus propósitos, né? E aí a gente vê que Deus então o despede, junto dele pessoas cujo coração Deus tocou. O que é importante a gente olhar? O que a gente não pode perder de vista? Que Deus não se ausenta, Deus não deixa de agir, Deus não perdeu o controle. Ainda que a gente esteja percebendo a forma como Deus usa pedidos ruins, eventos comuns, iniciativas humanas, e hoje aqui o lançamento de sortes. Em todas as coisas, Deus está agindo para que as coisas cooperem para o seu propósito. A gente não pode perder isso de vista. Segue comigo depois aí nos outros capítulos para a gente continuar percebendo a ação de Deus nesta história que estamos vendo.